Seja bem-vindo a mais um episódio do Podcasts. Eu sou a Júlia e eu tô animada para explorar com vocês todo o formato criativo e estratégico que tem os anúncios dentro dos podcasts. Esse episódio é patrocinado pela Agropecuária Branquinho, empresa que atua no ramo de pecuária e agrícola, prestando serviço na produção de grãos e atuando na engorda de animais. Tô aqui novamente com Samuel e dessa vez para falarmos sobre os desafios e oportunidades da publicidade em podcasts. Vem com a gente! Como que você descreveria esse crescimento e evolução de publicidade em podcast nos últimos anos? Eu acho que é muito motivado pelo interesse das pessoas em consumir esse conteúdo. Então, tudo que é todo meio que sai de um movimento de nicho para um movimento de massa ou amplifica o seu público de interesse, né? Quando a gente fala do podcast lá no começo, como eu te falei, era uma coisa de nerd, assim, de geek. Era muito complicado ouvir podcast. Quando você tem plataformas que você aperta um botão e ela já está ali rodando esse conteúdo para você de forma muito amigável, né? Você tem uma amplificação enorme da base de audiência. Então, eu diria que isso é parte importante. O fato de você ter muitos mais consumidores dispostos a ouvir mensagens, isso é ouro para as marcas. Elas querem conversar com essas pessoas. Tem algumas coisas importantes que eu acho que é muito mais uma crítica à marca por si só, e eu sempre quando tenho essa oportunidade falo sobre isso, que é as marcas, né, de maneira geral, tá, elas ainda não têm muita cultura de compra de publicidade em podcast. O que eu quero dizer com isso? Não é que elas não estão dispostas a impor dinheiro em anúncio, é que elas ainda não entendem muito bem como medir resultados e como estabelecer um retorno a esse investimento propriamente dito. Né? A gente, quando pensa em digital, é inegável a gente pensar em performance, ou seja, para cada um centavo que eu coloco, eu quero ter milhões de dólares de retorno. Existe uma relação de retorno que está muito descalibrada, porque, claro, em algumas mídias isso é muito factível, você consegue com poucos investimentos ter alto resultado. No caso do podcast propriamente dito, ele é uma mídia que está ainda em construção no sentido de ela não é consolidada como meio de comunicação. As pessoas, claro, já ouvem, já conhecem, a gente já superou a fase de explicar o que funciona. Mas quando você chega num publicitário, numa marca, é muito comum o cara falar: ah, mas acho que não está dando resultado porque só X pessoas ouviram, ou só. E não é isso, quer dizer. É, é, hoje em dia, primeiro, a gente consegue, diferente do rádio, né? A frase clássica do rádio é: adorei esse spot, mas quantos produtos vai me ajudar a vender esse jingle, esse spot, né? Hoje com podcast, com esse mesmo desafio, você consegue, entre aspas, se aproximar dessa resposta, porque você consegue fazer o tracking disso, você consegue saber quem que ouviu. Se ele ouviu uma plataforma fechada, ela consegue te dizer, inclusive, quanto tempo ele ouviu, você consegue ter a retenção, né? Do minuto zero ao minuto final, quantos por cento das pessoas ficaram até o fim, em que momento ela esquipou, em que momento ela passou, se ela eventualmente. Você tem uma série de informações. Ainda parte das plataformas não conseguem dizer se aquele que ouviu comprou aquele produto. Existem já sim experimentos nesse sentido que dão esse tracking, né? Mas a gente ainda então precisa explicar para as marcas, esse é um grande desafio, que a gente não pode medir os resultados baseado nas formas tradicionais de mensuração que elas estão acostumadas a ter para as outras campanhas. Então, eu acho que equacionado isso, a gente vai ter um meio, comercialmente falando, ainda muito mais atrativo para todo mundo, para as marcas, né? Sim. Você que é amante de rádio, como você acha que o podcast ele foi vantajoso? Assim, quais as vantagens que o podcast trouxe que o rádio talvez não traria? Acho que a maior delas é o fato de que se você perdeu o ao vivo, você nunca mais vai ouvir. Acho que por mais que o rádio tenha esse elemento de audiência rotativa, né, é muito comum o locutor, enfim, o apresentador,
revisitar o tema, né? Ele sempre fala, para você que está ouvindo agora, a gente está retomando aqui o assunto, a gente entrevistou fulano de tal, para você que nos ouve agora, ele fica sempre nesse looping de contextualizar para a audiência que, por sua vez, é rotativa. Mas mesmo assim, você, primeiro, fragmenta muito, né? Para quem está ouvindo desde o Sim, começo, chega uma hora e fica chato. Pô, tudo bem, para você que está ouvindo agora, mas para você que está ouvindo desde o começo, para de falar nesse tema, sim. né? Já entendi, vamos para frente. Então, essa questão da audiência rotativa a gente não tem a necessidade e você consegue, eu acho que esse é o grande benefício, ouvir no momento que você quiser, na hora que você quiser sabe, no lugar que você quiser, né? Então, acho que a ideia de você tirar da timeline do ao vivo é um dos grandes benefícios do conteúdo. E ele, em alguns casos, tá? Não é em todos, em alguns casos você tem uma capacidade de sonorização que ela amplifica a imersão ao conteúdo. Ou seja, você consegue, é, com base em efeitos sonoros, enfim, trazer, principalmente os podcasts narrativos, né, esses conteúdos que são mais dramatizados, eles entregam uma camada adicional que o rádio no dia a dia não consegue fazer, por razões óbvias, né? O rádio está noticiando o que está acontecendo ali, não dá para o cara ficar toda hora sonorizando, usando mil e um efeitos, enfim, é o ao vivo, né? Então eu acho que esses são os, Eu nunca tinha, os eu nunca tinha pensado nisso. Que dá pra é, você perder, assim, o ao vivo. ao mesmo tempo que talvez esse seja o único benefício que a gente ainda tenha para a TV aberta, por exemplo, né? Que é Sim, a ideia de que por que você tem TV aberta, ou por que você tem TV a cabo, enfim. Eu tenho TV a cabo porque tem horas que eu quero ver o jogo do time X, eu quero ver, ele está acontecendo naquele momento. Então, tanto que sim, existem já canais de TV a cabo que elas mesclam as duas mídias, né? O Star Plus é um bom exemplo, né? O Star Plus tem lá toda a sua programação de conteúdo streaming, que são as séries, que são os filmes e tudo mais, mas ele tem toda a programação é, em real time da ESPN. Então, se você quiser ver o futebol, a Champions League, se você quiser ver a NBA, você vai ver na Star Plus no momento que está acontecendo. Se já passou, você vai ver de novo. E ao mesmo tempo você consegue ver a série que você acompanha, que você pode, digamos, maratonar, porque ela já foi toda entregue. Então é um exercício que eu acho que as empresas, né, de broadcast também estão, de alguma forma, tentando equacionar, porque é o que me parece a única questão que a gente ainda tem o ao vivo. Né? Essa ideia de entender o que está acontecendo naquele momento. Então, são os eventos esportivos, isso vale para qualquer tipo de evento esportivo, e, evidentemente, uma situação jornalística extrema, né? A gente está vivendo isso agora com um conflito em Israel, que você quer sim. saber no calor da notícia o que está acontecendo. Então você liga e vê ao vivo. Se bem que ao vivo, nesse caso, muitas vezes ele fica ultrapassado, né? Ele fica lento, porque esse ao vivo, ele, salvo situações muito atípicas, é, 10 minutos depois desse ao vivo que você perdeu, já está no YouTube. Então você consegue ver ali no YouTube, você consegue ver no Twitter, você consegue ver numa rede social um fragmento daquele registro que você, entre aspas, perdeu ao vivo, que muitas vezes é publicado pela própria emissora, né? Pelo próprio veículo. Então é um dilema que a gente está vivendo. Sim. E quais são as previsões para o futuro da publicidade em podcasts? Eu acredito que seja. Eu acredito, sendo bem honesto, que a gente vai até com essa ideia de inteligência artificial generativa, que a gente vai, em dado momento, começar a consumir conteúdo generativo em podcast. Então, eu acho que daqui a 10 anos, talvez, a gente vai ter uma capacidade algorítmica que vai permitir que a gente escreva numa linha de código o podcast que a gente quer ouvir, na voz que a gente quer ouvir, sabe, com a sonorização que a gente quer ouvir. Eu acho que a gente vai chegar nesse lugar, sabe? A gente já tem tecnologia mais ou menos pronta para isso. E então, para mim, o futuro é que a gente vai conseguir ouvir as histórias que a gente quer ouvir, contada pelas pessoas que a gente quer ouvir, no momento que a gente quer ouvir. Esse, para mim, vai ser o futuro. Ele vai ter pessoas que vão querer ouvir dessa forma, que vão querer, de alguma forma, consumir esse tipo de conteúdo, e vai ter gente que
talvez como eu, assim, vai seguir se interessada em consumir conteúdo pelo host, que ele já criou uma conexão, pela forma como aquela produtora conta aquelas histórias, quer dizer, essa coisa mais orgânica ou mais humana entre um milhão de aspas, né? Eu não sou saudosista, assim, né? Eu acho que a tecnologia vai ser tamanha que a gente vai se aproximar tanto dessa do lado, digamos, da produção de conteúdo humano entre um milhão de aspas, que a gente em dado momento não vai conseguir mais nem diferenciar uma coisa da outra. Sim. Então, enfim, eu penso que em pouquíssimo tempo a gente vai ter conteúdos gerados só para você no momento que você pediu. Bom, e para finalizar, eu queria que você me dissesse, assim, meio resumidamente, né, de tudo que a gente conversou, sobre como marcas, produtos e serviços podem utilizar o podcast como espaço publicitário, anunciando de maneira mais eficaz. Eu gosto muito dessa ideia de que a marca ela precisa entender o momento onde ela é protagonista daquela história, onde ela é coadjuvante, né? Então, essa ideia de ela sempre ser percebida como protagonista, eu acho que já não funciona, sobretudo para as novas gerações, né? Muitas vezes tem hora que a gente não quer, enfim, que a marca fale comigo, porque a marca não fala comigo. Quem fala comigo é o meu amigo, a minha amiga, é um outro ser humano. A marca não é um ser humano. Então eu gosto dessa ideia do conteúdo de marca, que é um conteúdo que se transveste, né? Então quando a gente pensa, para citar algumas marcas aqui, quando a gente pensa, por exemplo, em Red Bull, a gente automaticamente conecta essa marca com o esporte de ação. Então eu não preciso ter o Red Bull ali, eu posso Sim. ter conteúdos que são gerados, que são produzidos, que vão contar histórias de profissionais, de atletas de alta performance, e a marca Red Bull, entre aspas, vai aparecer como coadjuvante. Vou fazer uma autopromoção aqui, digamos assim. Quando a gente fez o podcast da Vivo, a gente fez um podcast para Vivo chamado Dialogando, e a ideia do Dialogando era que a gente falasse sobre o uso consciente da tecnologia. Então a Vivo é o maior player na América Latina de vendas de aparelhos celulares e de conexão à internet. Então o que ele te entrega no final do dia? Ele te entrega uma chave para a internet, né? Então ele te entrega uma porta para a internet. Essa porta para a internet te abre um monte de coisas ruins e um monte de coisas boas, né? É literalmente uma janela. Sai de tudo lá de dentro. Então, quando a gente produziu esse conteúdo, a ideia era falar sobre como combater, entre um milhão de aspas, as coisas ruins. Então, a gente falava sobre cyberbullying, por exemplo. Então, eu entrevistava uma pedagoga, entrevistava alguém para falar sobre esse tema. E aí a gente fazia um conteúdos focado, falava de etarismo, né, de pessoas mais velhas que criavam blogs e por meio da inclusão digital conseguiam estabelecer contato com outras pessoas para falar sobre turismo, viagens, enfim. Falava sobre respeito e inclusão de pessoas LGBTQI+, que foi um projeto, por exemplo, que a gente fez com o pessoal do Monamila, que é uma plataforma online onde você acolhe pessoas em situação de risco que foram expulsas de casa e tudo mais. Quando a gente trazia toda essa agenda de conteúdo, a gente está falando de internet, a gente está falando de meios digitais, mas a gente estava ao mesmo tempo trazendo à tona pontos preocupantes, sensíveis da internet, né? Preconceito, e uma série de outras Sim. coisas. Mas a gente trazia para isso uma reflexão e mais do que isso, a gente trazia casos aonde a gente conseguia combater esse preconceito de forma efetiva. E eu me orgulho desse conteúdo porque nos 10 episódios que a gente conduziu, que eu por acaso apresentei, em nenhum desses episódios eu falei o nome Vivo. Nenhum deles. Então a gente não Caramba. precisava colocar a marca Vivo ali. Porque estava intrínseco. Claro, as pessoas sabem, então, elas entraram no portal, elas entendem que tem uma marca, mas eu não preciso ficar falando da Vivo toda hora, eu não preciso ficar falando compre um celular, entendeu? Então, eu acho que isso tem um pouco esse tom de conteúdo de marca que é feito sob uma premissa de fazer uma coisa que seja contextual, né, que está dentro daquele contexto, que tem uma missão por trás daquilo, que não é só vender o produto. Vender o produto é importante, é necessário,
Esses caras não estão. Eu como agência, sei que isso é fundamental, não tem discurso bonito, não é nada disso. A gente sabe que é fundamental vender produto e serviço, mas tem formas e formas de fazer isso. E às vezes você, como marca, ao escolher uma forma menos invasiva, talvez os resultados sejam muito maiores do que você simplesmente aumentar o logo do teu patrocinador ou da tua marca no teu podcast. Sim, é isso. Enfim, é isso. Tô absorvendo ainda muito Boa. conteúdo. Se você quer ficar por dentro do mundo dos podcasts, não esquece de ouvir e assistir os nossos outros episódios e seguir o Samuel nas redes sociais. Vale lembrar que esse episódio também é patrocinado pela Agropecuária Branquinho e você pode entrar em contato com os responsáveis pelo e-mail agropecuariabranquinho@gmail.com.